Boa tarde, estamos ao vivo aqui no site da Isto É com a deputada Kátia Sastre. Estamos transmitindo essa live pela YouTube, pelo Twitter, Instagram e Facebook. Kátia Sastre é deputada federal pelo PL de São Paulo. Aos 44 anos, ela é policial militar, afastada para exercer o mandato parlamentar. Foi eleita em 2018, depois de ter ficado conhecida num caso de grande comoção aí na região. Ela estava de folga e no dia da festa do Dia das Mães, na escola da filha dela, em Suzano, ela percebeu o jovem Elivelto Neves Moreira, de 21 anos, que iria assaltar a escola de posse de uma arma. A Kátia, então, reagiu ao assalto, atirou no peito do rapaz, não resistiu aos ferimentos e morreu. A policial, então, foi condecorada pelo governador na época, o Márcio França, e ficou bastante conhecida depois disso. Fez 260 mil votos e se elegeu. Vamos, então, falar com a deputada Kátia Sastre. Boa tarde, deputada. Boa tarde, Germano. Obrigada pelo convite. É um prazer estar com vocês e boa tarde a todos que nos assistem. Então, deputada, eu quero começar porque é uma coisa que eu queria já perguntar para a senhora já desde 2018, quando aconteceu o incidente. A senhora, em algum momento, se arrependeu de ter atirado naquele rapaz lá? Não era melhor ter prendido o moço? Germano, hoje nós sabemos que a situação da segurança pública é uma situação que é difícil. Nós temos consciência hoje, policiais militares, que quando é reconhecido como policial, você não tem chance nenhuma de vida, né? Inverteu muito os valores e nós estamos vendo aí constantemente, né, os vídeos que quando o ladrão ele vai abordar o policial, descobre que é policial, não tem escapatória, não tem como se sair disso. Inclusive tem um vídeo, até acho que isso foi ontem, essa semana passada, que eles foram roubar uma moto de um policial, viram que era policial, um tiro na cabeça, sem piedade. Então, assim, a gente tem que ter a certeza que se o ladrão for te assaltar e você é policial militar, se você não reagir ou não tentar uma tentativa, né, não fizer uma tentativa, você vai morrer. Essa é a única chance que nós temos, é de tentar reagir e, com certeza, graças a Deus, né, eu tinha muito preparo e, é claro, não posso tirar a responsabilidade aí que Deus estava com a gente na hora e que deu tudo certo. Todas as pessoas que estavam ali, as mães e as crianças, saíram ilesa, né? Eu tenho muita gratidão mesmo pelo preparo que eu tive até hoje e deu certo e não me arrependo em momento nenhum, faria tudo de novo se caso acontecesse novamente, para salvar vidas, né? Porque foi para isso que eu passei 21 anos na Polícia Militar salvando vidas. Deputada, o que a senhora acha dessa excludente de licitude? Foi uma polêmica que foi muito forte quando o ministro Moura ainda era ministro. O Bolsonaro queria fazer o excludente de licitude, que, na verdade, isenta policial de mortes assim em operação. A senhora é a favor desse excludente de licitude? A senhora acha que o policial não deve ser punido quando alguém morre, quando ele está trabalhando? Olha, Germano, de hipótese nenhuma. É claro que, assim, eu defendo o ato correto do policial militar, como de qualquer agente da segurança pública, desde que seja para salvar a sua própria vida ou a vida de outras pessoas que estão ali. Não existe, não tem como ser o policial ser punido, senão não precisava de polícia militar, não precisava de segurança pública. Né? Se eu paraliso a ação de um bandido para salvar a sua vida, que está ali trabalhando, ou está levando o seu filho para a escola, por que tem que ser punido, já que eu estou defendendo a sua vida de uma pessoa que realmente está ali trabalhando ou fazendo a sua obrigação? E a outra pessoa que saiu simplesmente, olha, vou sair com uma arma na mão, ilegal, e vou colocar as outras pessoas, crianças, na porta de uma escola em risco. Então, não tem que ser punido, desde que o ato seja legal, né? Não tem que ser punido. Agora, tem uma diferença, a gente viu agora, essa semana, na quinta-feira, na sexta-feira foi divulgado aquele vídeo do jovem, do negro, lá em Porto Alegre, no supermercado Carrefour. Ele foi morto, ele foi asfixiado ali até morrer durante um tempo todo, e quem matou foi seguranças do supermercado, e entre eles tinha um policial militar, que lá em Porto Alegre chama Brigada Militar, né? Lá não é polícia militar. E nesse caso, foi um crime bárbaro, que chocou a todo mundo, né? Nesse caso específico, ele não estava a serviço, mas estava fazendo um serviço para o Carrefour. Nesse caso, a senhora acha que ele tem que ser punido?
Olha, Germano, é como eu falei, eu defendo atos legais, né? A gente usa a força moderada até que você contenha o indivíduo, né? Se você conter o indivíduo, acabou, não precisa ultrapassar os limites. Então, nesse caso, assim, de imediato, o que a gente vê no vídeo, é claro que a gente não apoia, e eu não concordo, e eu acredito que toda ação ilegal tem que ser punida. Eu não sei todo o decorrer disso, desde o início até o fim, eu não sei, a gente ainda não foi, na verdade, investigado totalmente tudo o que aconteceu desde o início até o final, mas o que a gente vê no vídeo, é claro que tem que ter toda a ação ilegal tem que ter uma resposta disso, e a pessoa realmente, se ela não agiu legalmente, ela tem que ser punida, isso é indiscutível. Porque a gente, E por eu não mais que eu queira o concordo, e eu rapaz acredito tivesse feito qualquer coisa, mas a gente vê no vídeo que ele é acompanhado pelos policiais até na porta. desde o início Como até o assim? fim. O fato, dizem que pelo fato de ser negro, um crime de racismo aí, né? Porque a gente vê. Isso não foi comprovado, né, Germano? Essa ação, por fato dele ser negro, não foi comprovado ainda. Mas está bem evidente, né? Está bem claro, né? Está bem evidente que né? Não, eu não tenho essa evidência, não chegou nada assim concreto que diz, olha, porque ele era negro. Quando eu tive a ocorrência na porta da escola, Germano, houve assim várias reportagens dizendo que eu atirei nele desculpa, por ele ser negro. Naquele momento, na porta da escola, a ocorrência demorou 5 segundos, do início ao fim. Você, como ser humano, acha que realmente eu fiz aquilo por ele ser negro? De maneira nenhuma. Eu nem pensei se ele era branco, loiro, amarelo, indígena. Gente, era salvar vidas. Então, assim, e isso teve uma repercussão enorme. A gente teve casos de jornalistas estar na porta da escola dizendo que eu fiz aquilo porque ele era negro. Então, assim, fatos concretos nós não temos ainda por ele ter sido negro. É claro que isso vai gerar uma polêmica, mas a gente precisa ter comprovação para a gente ter certeza do que a gente fala. Não, ali está claro que ele era pelo fato de ser negro. Agora, porque a gente sabe, por exemplo, que há levantamentos de entidades ligadas aos direitos humanos que mostram que 70% dos jovens que são mortos em confrontos ou pela polícia, 70% são negros, de 15 a 29 anos. Esses dados, inclusive, eu vi no levantamento do IBGE da PNAD. Você acha que há alguma coisa que a polícia tem uma preferência por atingir os negros? De maneira nenhuma. Eu passei 21 anos na Polícia Militar, né? Fora esses 21 anos, eu acompanhei a carreira do meu avô, do meu tio, do meu pai, todos militares, e eu garanto para você que, de maneira nenhuma, a instituição não é racista. Por quê? Porque hoje nós temos mais homens militares na corporação negros do que brancos. Então, não é possível, né? Então, assim, hoje nós temos uma população do Brasil que 55% dessa população são negros. Então, eu acredito sim, existe racismo? Existe. Existe a pessoa racista e não uma instituição. Isso não. Tá. Não, porque o próprio presidente Bolsonaro e o vice, o Hamilton Mourão, general, os dois disseram que não existe racismo no Brasil. Não existe. Né? Então, a senhora acha que existe, sim, não concorda com eles, Existem então? pessoas racistas. Como a gente viu alguns vídeos aí de shopping, a mulher gritando no caixa que ela era racista mesmo e que já tinha sido presa por isso. Então, existem pessoas racistas, mas nós não podemos dizer que o Brasil é racista ou que uma instituição inteira é racista. Mesmo porque essa instituição de segurança pública, que é a Polícia Militar, nós temos um número muito maior de negros do que de brancos. Né? Então, não tem como. Agora mudando, quer dizer, na verdade a discriminação contra o negro, ela existe, mas em todos os setores, não é só a violência, eles são discriminados realmente, né? Sim, existem Moradia, pessoas, né? Pessoas racistas, isso eu concordo com você, que que existe se você pessoas for ver racistas. bem, né, as cadeias têm 80% das pessoas são negras, a gente sabe disso, são estatísticas. A gente sabe também que o negro não tem Porque nós moradia. temos uma população, 55% da nossa população é negra. Então, o que acontece? Qual que é a maior população? São negros. No Brasil, nós temos essa realidade, né?
Mas há uma discriminação. Eu vi inclusive, Germano, uns dados que a gente fala do feminicídio, né? Eu vi uns dados que foram publicados esses dias, que o que eles falam? De 60, acho que, se eu não me engano, né, mais ou menos esse número, vamos supor, em 2019 foram 1.320, por aí, mulheres vítimas de feminicídio. Desse número, 66,6% eram mulheres negras. Dessa porcentagem, 89,9% os homicídios foram causados por maridos e companheiros, né? Ou seja, se eram 89, quase 90%, vamos colocar, eram maridos e companheiros dessas mulheres negras, então eles não eram racistas. Então, se nós colocarmos isso como todas essas mortes, olha, tantas mortes, a maioria são negros. Tá, mas 66%, quase 90% eram companheiros, então eles não eram racistas, porque eles já eram companheiros delas. E causaram feminicídios a mulheres negras. Então, isso junta tudo, Germano, isso junta tudo. E parece que realmente, nossa, olha, a gente tem um número muito grande, mas eles já eram casados. Mas deixa eu te falar, então, a gente tem que diferenciar. Eu estava falando com uma socióloga na sexta-feira, inclusive numa live aqui, a secretária de Desenvolvimento Social do governo do João Dória, lá, a Célia Barnes. Eu estava até colocando isso para ela. Se você pegar um estudante negro, ele estuda 9,8 anos durante a vida dele. O branco estuda 11,5. O branco estuda mais que o negro. Aí, se você pegar, salários são menores. Você vai pegar no Congresso, na Câmara, deve ter quantos negros? Deve ter uma minoria. São 513 deputados, a minoria são negros. Se você for pegar item por item, empregos, o desempregado é negro, quem mora na favela é negro, e assim vai. Quer dizer, então, essa discriminação ela existe. Quer dizer, a injustiça social ela é muito grande. Queria saber da senhora como é que fazer para resolver essa desigualdade no Brasil. Olha, Germana, eu acredito, como eu defendo a minha maior bandeira é a segurança pública, né? Você sabe disso. Eu acredito que tudo vem de cultura, né? Nós precisamos mudar a nossa cultura. A gente precisa ensinar os nossos filhos. A gente precisa passar isso para a educação. Isso tem que vir da base da estrutura familiar, da educação. Nós precisamos ensinar os nossos filhos isso gradativamente. A gente está gatinhando, né? Mas não é com violência, não é com... eu acredito que tudo gera em torno da educação, da estrutura, de você realmente levar isso para os seus filhos, de você levar isso para a escola, da conscientização do ser humano. Isso é o mais importante. Eu falo isso, Germano, porque não adianta, eu defendo a segurança pública, é minha bandeira maior, mas eu entendo, como meus 21 anos de experiência, diretamente na rua, diretamente atendendo essas crianças, diretamente sabendo ali, na ponta da linha, como sofrem a população, o que acontece? Nada funciona se nós não atingirmos a nossa educação, a nossa estrutura familiar, a nossa base, que são as crianças. E a gente vai gradativamente, daqui a um tempo, não adianta você só reprimir, você tem que educar, você tem que começar gradativamente para daqui a uns anos a gente ter esse retorno com uma melhor qualidade. É isso que eu acredito, que nós precisamos mudar a nossa cultura. Bom, falando em educação, eu vou pegar mais um assunto que aconteceu em Suzano, aí, que vão fazer 2 anos, faz 2 anos agora em março, o tal do crime bárbaro que aconteceu lá na escola Raul Brasil, né? A senhora estudou lá, inclusive, né? Eu estudei, Germana, eu estudei durante a minha infância, depois como adolescente, né? Eu saí de lá para ir para a faculdade, para a universidade, e é uma escola muito antiga, uma das primeiras escolas de Suzano, e todo mundo se conhece, a gente tem contato com os professores, mora tudo na mesma cidade, a gente continua com as amizades também, inclusive filhos de amigas minhas estavam lá no dia. Nossa, foi uma situação que não tem palavras. Então, só lembrando, para quem está assistindo agora que não lembra, é que lá nessa escola ao Brasil teve 2 rapazes entraram na escola, mataram professores e alunos, acho que 9 pessoas, se eu não me engano. Isso.
E foi um crime bárbaro, que também chocou a todo mundo ali. E a senhora teve, inclusive, participou lá de reuniões depois com pais, alunos e professores, né, no final. O que você... pode falar. Eu estava em Brasília quando eu soube, assim, eu fiquei muito chocada na hora, assim, uma situação, assim, é imensurável, né? Você se sente assim completamente sem chão na hora, porque nós temos filhos todo, né? A gente imagina o desespero daquelas mães, assim, é uma coisa imensurável. Eu fui de imediato para Suzano, né? Fui até a escola, acompanhei todo o desenrolar naquela noite, fui em alguns velórios, assim, uma coisa muito triste mesmo, assim, que choca de verdade. Agora, esse crime, deputada, foi porque os meninos eram vítimas de bullying? O que aconteceu na realidade ali? Eles terem Olha, tomado essa reação? então, eles não estudavam mais na escola, Sim. né? E assim, nada foi comprovado diretamente. Olha, se foi bullying, se tinha uma rixa ou não, nada de concreto até agora, né? Porque o problema maior é que eles se mataram, né? Ficou claro isso. E então, assim, fica difícil você ouvir até mesmo das outras pessoas, porque o que passaram para a gente até hoje é que eles estavam muito isolados, né? Cada um no seu cantinho lá, e que não tinha muito contato até mesmo com a sociedade, ou com outras crianças, ou com a escola, eram ex-alunos, então, assim, nada disso foi comprovado ainda, né, que era bullying ou não era, mas é uma situação muito crítica, isso realmente do bullying, é uma coisa que preocupa demais, me preocupa também essa violência dentro das escolas, né? A gente tem alguns projetos, até mesmo para os pais conseguirem acompanhar, porque a gente sabe, a gente fez um estudo, né, a minha equipe, que muitos pais, principalmente na parte da adolescência, eles não conseguem ir naquelas reuniões de pais que a gente tinha antigamente, que todos os pais iam, né, todo mês ou por semestre, acompanhar as notas dos filhos, verificar o comportamento deles. Hoje em dia se perdeu um pouco disso, né? E aí, o que a gente percebeu? Que os pais falam assim, olha, eu não posso deixar de trabalhar, né, para ir na reunião, então eu não consigo. A gente tem um projeto quanto a isso, para tentar liberar eles na empresa privada, pelo menos meio turno aí de serviço, para que acompanhem o filho na escola, para se inteirar como está a vida da criança na escola, o que eles estão fazendo, qual que é o desenvolvimento deles. Os pais precisam estar mais presentes, né? Mas acompanhar mais a vida do filho dentro da escola, eu acho que isso é muito importante. Nós estamos falando com a deputada Kátia Sastre, que é policial militar, que agora é deputada federal desde 2019, no início. Deputada, nesse caso específico lá de Suzano, a gente percebeu que não tinha guarda ali para proteção. Os rapazes entraram lá armados, ninguém os segurou e tal. Depois disso, o governo de São Paulo colocou aí as rondas escolares, parece que deu uma aliviada na questão. Como é que fica essa... O senhor acha que tem que ter guarda municipal em cada escola? Como é que fica isso? Olha, Germano, seria ótimo se a gente tivesse, né? De verdade. Infelizmente, a gente ainda não consegue um efetivo tão grande para ter cada um. Eu me lembro que quando eu me formei, né, que eu saí da escola militar, e lá em 97, nós policiais fazíamos o policiamento escolar, nós ficávamos na escola, né? E eu acredito que isso evitaria muita coisa. O policial era muito amigo dos alunos, e foi uma fase, eu acredito que de bastante desenvolvimento, mas infelizmente hoje nós não temos um efetivo, todo município um efetivo para que disponibilize, né, um policial ou um guarda municipal para cada escola, mas seria maravilhoso se nós conseguíssemos. Então, deputada, ainda nessa questão aí, eu queria abordar o seguinte aspecto. No caso do rapaz que a senhora tirou, ele também estava com uma arma na mão. Nesses meninos também estavam com arma na mão lá da invasão da escola ao Brasil. Mas há uma tendência grande aí do próprio governo Bolsonaro, né, que eu acho nocivo, que é de defesa das que as pessoas se armem cada vez mais. O que a senhora acha disso? Eu sou uma grande defensora do porte de arma, porte e a posse de arma, porque, assim, nós que somos da segurança pública,
eu não estou simplesmente achando que seria, eu tenho convicção disso, né? A gente tem vários exemplos. Naquele momento da minha ocorrência, como você citou, né, que ele estava com a arma na mão, se ele desconfiasse, Germano, que estivesse alguém armado na porta da escola, ele não chegaria daquele jeito, né? Eu sempre uso um exemplo. Nós temos duas casas. Uma, a família é totalmente desprotegida, a outra família está armada, tem a posse de arma. Se o ladrão for entrar, qual casa ele vai decidir entrar? Porque ele tem medo de morrer também. Ele não quer ser ferido. Qual casa ele vai entrar? Com certeza ele vai entrar na casa que ele tem certeza que não estão armados. Porque ele sabe que se ele entrar na casa, que ali os moradores têm a posse, ele vai falar, bom, eles podem reagir, eu posso morrer. Então, eu vou entrar aqui onde não tem. Então, isso inibe mais o assaltante, né? Inibe mais. Nós tivemos um desarmamento que só funcionou para quem tinha a arma legal, que foi lá e entregou sua arma. Para os ladrões que têm arma legal... Eu entreguei uma arma lá. Porque não era nem então. minha, era do meu sogro, que era policial militar, que morreu e deixou comigo. A primeira coisa que eu fiz foi entregar lá na Polícia Federal a arma. Foi entregar, então. Aí, nunca andei armado e tem horror quem anda armado, que não seja policial. Defendo só que o policial ande armado. Mas para ter arma, Germano, a pessoa tem que se preparar. Ela tem que passar por vários procedimentos, ela tem que atingir todos os objetivos da lei. Não é simplesmente, a gente não vai distribuir armas, né? A primeira pessoa tem que querer se defender. Porque, assim, segurança pública, Germano, é uma obrigação do Estado. Sim. Mas você não pode proibir uma pessoa o direito dela se defender pessoalmente. Nós estamos proibindo a pessoa a ter o direito de se defender pessoalmente. Se você não quer, tem horror à arma, é um direito seu. Você, então, depende da segurança pública. Mas se eu quero me defender pessoalmente, é um direito que eu tenho que ter. Deputada, mas o ministro André, quando o Moro era ministro, ele resistiu ao máximo a essa coisa de armamento em massa que o Bolsonaro queria colocar. Mas foi só o ministro ser demitido, o André Mendonça, que é o novo ministro, baixou um decreto aí permitindo que as pessoas comprem até 4 armas, cada uma, fora um monte de bala que você pode comprar. Então, família que tem 4 pessoas, vezes 4, dá 12 armas em casa. Quer dizer, é um absurdo isso. Mas eles autorizaram isso. Olha só, as munições, é necessário que você compre o maior número possível. Por quê? Porque a pessoa precisa treinar. Né? Sem munições... Mas tem gente que treina em outros, né? Tem gente que treina... Não, aí já é um problema psicológico e esse cara com certeza não vai ter o porte de arma, ele não vai conseguir não vai conseguir essa liberação. Não, mas o que eu acho assim, eu tenho vários amigos policiais, inclusive o Major Olímpio é meu amigo pessoal, trabalhei com ele já, ele era segurança de um governador que eu assessorei, e eu falo isso para ele sempre, eu acho que policial é que tem que dar armado, nem bandido tem que estar armado, então eu acho que o policial tem que dar armado, tirar a arma do bandido, e bandido vai ser preso. Então, se ele está armado, tem que ser desarmado e preso. E policial, sim, tem que estar armado. Isso, Germano, funciona. Teoricamente, é isso que nós temos na lei. Infelizmente, nós temos o mercado negro e o bandido que não obedece à lei. Então, nós temos a compra de arma ilegal, né? E a gente tem que combater isso. Então, assim, é impossível, né, um policial defender a vida individual de cada cidadão. Então, eu defendo que ele possa ter o direito de se defender. Né? Ele tem o direito, a não ser que ele não queira, é um direito dele também, mas ele tem que ter o direito de querer se defender e ser preparado para isso. Né? Nós não vamos sair por aí entregando armas. Deputado, deixa eu falar uma coisa, que eu estava falando para a senhora dessa história do decreto do André Mendonça, aí, de você poder comprar 4 armas cada um. Aí eu tenho 12 armas em casa. Chega um bandido, vai lá, invade minha casa e leva as 12 para ele, porque ele é mais forte do que eu, leva as 12. Aí abastece todo os militantes dele lá, o bando organizado dele. Nós estamos dando mais arma para os bandidos. Se tem 4 pessoas, cada um com 4 armas, esse bandido não vai sair de lá com as 12 armas, você pode ter certeza. Aliás, falei errado, não são 12, são 16, né? Fiz a conta errada. Com certeza ele não vai sair de lá com essas armas. Você pode. Mas a gente vê muito bandido assaltando delegacia, deputada, levando um monte de arma, vê fórum.
Eles levam um monte de armas do fórum, eles roubam fórum, delegacias, deputada. Então, não é só a minha casa. Eu Não, posso estar de Germano, férias, posso estar viajando, eles vão lá e roubam as armas. esse crime, inclusive, é lógico, roubo a banco, crime organizado, isso, né, todos nós corremos o risco, inclusive, como você falou, uma delegacia. Mas se a pessoa, hoje, eu vejo até mesmo pelos meus seguidores e eleitores, eles acompanham, a gente acompanha, e é um pedido da população. É um pedido da população para isso. Né? Portanto, o Bolsonaro, o presidente, foi até mesmo eleito com essa promessa, porque a população quer se defender. É um direito que a pessoa tem. Né? E todos eles que têm esse direito vão ser preparados para isso. Vai ter que atingir todos os itens lá, né? Item por item, passar por todas as qualificações, e aí sim ele está apto a usar uma arma, e é um direito dele se defender. Como eu falei, eu tenho certeza que nós vamos inibir muito o crime com o porte de arma. Deixa eu te falar mais um dado que foi o próprio Olímpio que me deu, ver se o que você acha disso. Nós temos 2 milhões de armas legalizadas e 6 milhões ilegais. 6 milhões ilegais. Tudo na mão da bandidagem. Tudo na mão da bandidagem. Ou seja, os bandidos estão mais armados que as pessoas. Exatamente. Então, não era melhor defender o desarmamento dos bandidos do que Mas ficar... eles não vão. Nós tivemos um desarmamento durante quantos anos, Germano? Todos esses governos anteriores, 12 anos, nós tivemos o desarmamento. Nós conseguimos que eles entregassem arma. Eles são bandidos, eles não vão cumprir a lei. Mas por que a polícia, por exemplo, não invade, então, os lugares que eles estão com os armamentos? A gente está cansado de ver aí que esses bandidos do crime... Nós temos aí o Rio de Janeiro. Foi proibido a polícia entrar na comunidade. Como que a gente pode defender? A polícia vai invadir esses lugares e pegar essas armas. O próprio governo proíbe a polícia de entrar na comunidade. Mas não é só a comunidade que tem arma, né? Você vê o crime organizado, não é na comunidade. Eu te dei um exemplo que lá, para você ter uma ideia como nós estamos de governo, né? Não é só a comunidade. Mas por que foi proibido? Porque toda vez que a polícia tenta entrar, ele é recebido a tiro. Então, foi proibido por quê? Porque esses próprios traficantes reagiam a tiro quando a entrada da polícia e sobrava bala perdida para todo mundo. Então, assim, é um exemplo que eu estou te dando. E se a gente falar da comunidade, se falar de comunidade, nós vamos falar de novo, na comunidade que moram os pretos, então a gente não pode entrar. Porque a gente vê o crime organizado, o PCC, por exemplo, que tem um monte de gente branca também no PCC, não é só negro, a gente vê que eles são donos de postos de gasolina, são donos de mas lá não está o armamento, você concorda comigo? Eles não mas eles têm os fornecedores, né? Mas eles têm os fornecedores de armas deles, né? Esses aí trazem armas. Mas eles não vão estar com estoque de armamento no posto de gasolina. Se fosse fácil assim, estava tudo resolvido, Germano. Então, se fosse fácil, mas não é fácil. Nós sabemos que não é fácil. Então, assim, a polícia trabalha nesse foco. É claro que se a gente souber, olha, aqui está o estoque de armamento deles, é claro que nós vamos invadir, é claro que a Polícia Militar vai invadir, né? A gente nunca recua em momento nenhum, mas nós sabemos que não é fácil assim. Né? Se fosse fácil, estava tudo resolvido o problema da segurança pública do nosso país. E não é assim que funciona. É que eu vejo que as armas vêm do Paraguai, muitas delas, e tem gente que compra arma até pela internet. Agora, lá no Paraguai, vem de lá, que a gente sabe, que vem até containers de armas. Agora, a gente nunca vê uma operação gigantesca ali na fronteira para impedir que as armas entrem, porque vem carretas de armas lá, até que a gente cansa de ver no noticiário. Tem gente que traz arma até no aeroporto de Guarulhos, lá no aeroporto do Rio. Quando a gente vê esses noticiários, é porque foi pego. Porque senão a gente não ia ver nos noticiários. Então, é porque está agindo. Né? Se passa no noticiário, é porque realmente nós conseguimos encontrar o foco deles entrando ou importando ou exportando esse tipo de produto ilícito. Então, quando passa no noticiário, é porque realmente está se focando, é porque está resolvendo. Mas, se fosse fácil resolver todos eles, né? Aí a gente teria a solução para a nossa segurança pública. Vamos mudar um pouco de assunto, deputada? Vamos falar um pouco de Covid, de pandemia. A gente está enfrentando uma nova onda aí de agravamento da situação. Os hospitais estão voltando a encher de novo.
se fala na segunda onda, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, disse que ainda não é a segunda onda na cidade de São Paulo, mas os casos, o fato é que estão aumentando. A gente teve a segunda onda na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, os Isso. casos estão aumentando de novo, e as pessoas parecem que se descuidaram um pouco, né? É. Deixar de usar máscara. Você acha que as pessoas estão relaxando nos cuidados? Olha, Germano, eu pessoalmente, né, quando a gente sai, a gente realmente vê as pessoas começa a diminuir, esse é o mal de todos nós seres humanos, né? Começa a diminuir, as pessoas começam a voltar um pouquinho ao normal na verdade, nós deveríamos continuar aí com todos os protocolos, né, direitinho, para não termos a segunda onda, porque a gente já sabe que piorou aí, como você citou, a Europa, os Estados Unidos. A gente tem que continuar com todos os cuidados, claro, né? O Brasil, a máquina tem que girar, né? A gente sabe que nós passamos por momentos difíceis, então a gente também tem que cada um aí colaborar com a sua parte para que a gente não chegue ao ponto que nós chegamos aí há alguns meses. De qualquer forma, o que a gente vê aí é que muitas vezes o próprio governo também federal ajuda um pouco nessa coisa. Você vê que o presidente aí, ele desde o começo ele foi contra isolamento, foi contra o distanciamento, não usava máscara. Ele deu bastante mau exemplo. Você acha que ele ajudou aí, contribuiu para que a gente tivesse um aumento do número de casos? Porque hoje o Brasil já tem 170 mil mortes, é o segundo país com mais mortes, né? Olha, Germano, eu vou dizer, eu vou te dar um exemplo, né? Eu tenho 2 filhas pequenas, eu sei que o normal, né, o que é passado para a gente, é que as crianças estão fora do grupo de risco, certo? Mas eu tenho 2 crianças em casa. Eu, como mãe, quando elas ficam gripadas ou tem qualquer probleminha, eu fico já desesperada, porque são minhas filhas, certo? Então, eu, como mãe, que eu tenho cuidado com as minhas filhas, eu tento seguir todos os protocolos para que evite que elas sejam contaminadas. Então, eu acredito que cada um tenha que fazer a sua parte. Todos nós somos adultos e conscientes do que a gente deve ou não focar e tomar esse cuidado. A minha mãe, ela está no grupo de risco, ela tem algumas patologias, como vamos supor, bronquite. Então, eu evito ter o contato com ela, né? De vez em quando eu passo lá, dou um tchauzinho para ela, evito. Então, assim, cada um de nós temos que ter a consciência do que nós podemos e o que não podemos fazer. Né? Se eu quero evitar que minhas filhas sejam contaminadas, eu vou usar todos os protocolos. Quando eu sair na rua, eu vou usar máscara, eu vou passar o álcool, fazer o uso, lavagem das mãos, chegar em casa, aquele protocolo, como sempre. Então, o governo, eu acredito que ele fez muitas ações que ajudaram consideravelmente, graças a Deus, né? Nós tivemos aí aquela ajuda de custo que tirou o pessoal, até mesmo as pessoas que mais precisavam, deu uma equilibrada, até mesmo fora da pandemia, que estava numa situação de crise ruim, equilibrou um pouquinho. O Ministério da Saúde ajudou muito, né, enviando mais de 40 bilhões para a saúde dos estados e municípios. Então, assim, o governo teve ações muito fortes e objetivas para ajudar, né? E é o que eu falei. Agora, pessoalmente, eu sigo os meus protocolos e o que é passado, o que a gente deve fazer, eu sigo até hoje, eu estou seguindo, né? Até agora, graças a Deus, eu não fui contaminada. Ninguém da minha equipe foi contaminado. Não sei o dia de amanhã, a gente não pode dizer, porque a gente continuou os trabalhos. A gente, naquele foco mesmo, nós demos uma diminuída, um pouco mais de cuidado, mas nós não paramos e até agora deu certo, né? Espero que continue dando. Não, quando eu falo dos maus exemplos, é que o presidente deixou bem claramente isso, que ele não respeitava mesmo, não usava máscara, isso foi público, todo mundo mostrou isso, e que ele era contra o distanciamento, ele falava que era contra, que ele achava que não tinha que parar, que tinha que tudo continuar normal, isso foi público, eu só queria saber se a senhora achava que, mas pelo jeito a senhora não vai, a senhora apoia o presidente, é isso? Eu apoio muito o governo, eu acho não, né? Quem acha não acha nada. Eu acredito e foco que nós estamos tendo um bom resultado, graças a Deus, né? Ele ajudou demais. A gente tem
resultados concretos quanto a isso. Até hoje, as famílias estão sendo usadas. Tem município, Germano, que 90% foi ajudada com esse auxílio, né? As pessoas estão conseguindo, graças a Deus, sair. Era preciso que as pessoas continuassem, de certa forma, trabalhando. Alguns que podiam ficar em casa ficaram, colaboraram. Alguns que não poderiam parar continuaram. Então, tudo na medida. É claro que muitos governos aí de estado, município, talvez na ânsia também de acertar, erraram em alguma coisa. Por quê? Porque, gente, é uma pandemia, nós não estávamos preparados para isso, nem nós e nem o mundo inteiro, né? Pegou todo mundo aí de calça curta, e só que a gente, graças a Deus, está conseguindo sair. Nós tivemos um aumento agora, eu acredito que as pessoas têm que voltar um pouquinho a consciência e têm que retomar alguns protocolos que talvez perderam aí no meio do caminho. Quando a senhora falou da questão de que o governo deu auxílio emergencial, realmente deu de R$600, mas tem que lembrar também que esse auxílio... Foi o auxílio foi o maior auxílio até hoje. Mas você tem que lembrar, deputada, que o presidente queria R$200. Depois o Congresso pediu 500 e o presidente acabou levando para 600. Germano, mas não foi o presidente que deu, foi o Congresso. Isso faz parte da política. Foi o Congresso isso que faz deu, parte certo? da política, né? Quando você vai vender, um exemplo aí, quando você vai vender um carro, você joga um pouquinho para mais para a pessoa baixar o valor, né? E quando o governo coloca, ele sabe que não se governa, né, sem o parlamento estar lá e ajudando na casa legislativa. Então, é claro, ele coloca um valor para que seja negociado e a gente já sabia que isso ia aumentar por toda a nossa vontade, como foi feito, né, e chegou a R$600. Então, assim, o que importa é que deu certo e que o governo colaborou muito para que a gente saísse da crise. É que eu tenho uma outra posição. Eu acho, primeiro, que esse dinheiro é público. O dinheiro, tanto que o Congresso aprovou o aumento da quebra do teto. Hoje nós temos um aumento de 800 bilhões acima do teto, que o teto era 100 e poucos bilhões. Então, o Congresso aprovou o aumento do teto para poder permitir o pagamento do auxílio emergencial. E o auxílio emergencial agora que acaba no fim do ano. São mais parcelas de R$300, que, aliás, não foi aprovado ainda no Congresso, está lá parado. E que eu digo o seguinte, então, vai acabar agora em dezembro. E depois, deputado? Olha, como você falou, esse dinheiro é público, só que uma pessoa precisa administrar isso para que a gente não entre em uma crise pior, né? E eu acredito que a política foi feita na Casa Legislativa e a gente conseguiu chegar num valor que não afundasse mais o Brasil, que eu acredito que se fosse para o governo a gente não conseguiria pagar isso. Graças a Deus nós conseguimos e estamos tendo vitória com isso. Foi aprovado, aí vai continuar até dezembro, e agora, até dezembro, Germana, a gente precisa saber se sobe, se desce, como vai estar a pandemia, como não vai. A gente precisa analisar, a gente não sabe ainda se esse número vai estabilizar, se aumenta, se piora, se melhora, para que tenha uma nova ação. Então, a gente precisa analisar tudo isso agora, conforme vai passando os dias, né? A questão não é nem inovação, né? Porque se tiver um aumento da pandemia, parece que está tendo, nós não temos dinheiro, deputada, não tem dinheiro. O orçamento nem foi nem votado, a senhora sabe que a senhora é deputada, não foi nem votado o orçamento para o ano que vem. Está parado, porque tem uma briga da base aliada, de todo mundo lá, pela comissão mista de orçamento. Está parado o orçamento. Sim. E se a gente não tiver orçamento para o ano que vem, nós vamos ter uma crise fantástica no início do ano que vem, que o próprio deputado Rodrigo Maia disse que vai ter. E não sei por que não se vota o orçamento, a senhora sabe? Olha, nós tivemos, durante essa pandemia, nós votamos as causas, né, as pautas prioritárias aí da pandemia, que foi feito, né, durante esses meses, né? Nós tivemos uma eleição agora, que até foi adiado e acabou a eleição, e eu acredito que voltem as pautas e voltem a nova discussão. Não tem como a gente garantir, Germano, o Brasil vai afundar de vez ou não. Nós temos políticas para isso, a gente precisa discutir e ver o que é melhor e como a gente vai agir daqui para frente, se continua o auxílio, se vai ter o dinheiro para o auxílio, se a gente vai chegar no meio termo. É para isso que a Casa Legislativa está lá. Eu acredito que, como o governo agiu todos esses meses, né, conseguindo dar esse auxílio, não só esse auxílio, o que foi feito para a saúde em si, o que foi feito para ajuda até mesmo das empresas e tudo mais, são várias ações que eu nem vou me recordar de todas elas que foram feitas
durante essa pandemia, nós vamos conseguir, sim, chegar no meio termo para que a gente continue caminhando, se Deus quiser. Eu tenho de cabeça todas as ações, inclusive do auxílio para os estados, 60 bilhões, para os empresários. Aliás, não chegou dinheiro para os pequenos empresários, chegou para os grandes, e o auxílio emergencial, tudo isso eu sei. Eu sei que, inclusive, para o ano que vem, o presidente quer instalar, quer fazer o Renda Cidadã, que é ampliando o Bolsa Família. Renda Brasil. O Renda Brasil. E o próprio Guedes já disse que não tem dinheiro para isso. Precisa de mais 20 bilhões. Não tem dinheiro no orçamento e, pelo jeito, não tem mesmo. E não tem nem onde tirar. Aí ele fala que criar um novo imposto, a CPMF. Então, a senhora aprova? Você aprovaria a CPMF se fosse criada para fazer isso? Olha, Germano, eu acredito que, como eu falei para você, nós temos que analisar muitos pontos ainda. A gente não sabe se essa pandemia continua por mais tempo. Nós temos as vacinas aí que está aí nesse vai e não vai, ainda a gente está, né, nessa análise toda. Eu espero que realmente a gente consiga uma vacina eficaz, né, que dê o resultado e que a gente encerre logo com isso e que volte tudo ao normal. Então, assim, eu prefiro ser otimista e seguir. Agora, se a gente precisar aprovar ou não, aí já é outra situação, aí nós vamos analisar item por item, vamos ver o que é melhor, a gente vai se reunir com certeza numa comissão para saber os pós e os contras. Então, assim, não dá para a gente dizer agora o que vai ocorrer se a gente não sabe como que vai caminhar essa pandemia a partir de janeiro ou fevereiro, a gente não tem ainda essa noção. Se ela for em vacinas, é outro ponto polêmico, né? Porque as vacinas têm maior politização da vacina, né? O presidente disse que não compra vacina do Butantan porque é do Dória, porque é adversário do Dória, e porque a vacina é chinesa, porque ele também não gosta de chinês, segundo ele. Tudo isso ele está falando, não sou eu que estou falando. Como é que a senhora está vendo essa politização aí dessa vacina? Eu acredito o seguinte, a vacina precisa de aprovação, né? Desde que ela seja aprovada, tudo direitinho, né? Passe por todos os testes aí possíveis e impossíveis, desde que seja testada, deu resultado, conseguiu salvar vidas, como eu falei, eu vim a vida inteira aí me dedicando para salvar vidas. Então, eu acredito que a partir do momento que, olha, essa vacina realmente é eficaz, é uma vacina que vai dar um resultado, é uma vacina que não vai trazer problema para a saúde da pessoa, vai salvar vidas, nós precisamos acreditar nela, que é o caminho que a gente quer, né? É isso que a gente espera. Ou seja chinesa ou seja do Dória. Se for boa, tem que tomar, tem que comprar. Desde que ela seja aprovada, né? Desde que ela seja realmente comprovada que ela é eficaz e que não vai trazer problema para a saúde, nós temos que tomar a vacina. Isso, né? É claro, vacina toma quem quer. Né? A senhora acha isso, que tem que tomar quem quer? Porque é uma discussão que eu acabei de falar agora com o ministro Carlos Veloso, ex-presidente do STF, uma live antes da senhora. Ele disse que tem que ser obrigatório, porque ele falou que tudo é obrigatório. Para você entrar na escola, você toma vacina obrigatória. Você toma a vacina da gripe? Você toma a vacina da gripe porque é obrigatório ou porque você quer? Ninguém me obrigou a tomar vacina da gripe. Mas eu tomo todo ano. Tomo todo ano. Não, mas então, eu prefiro não tomar vacina da gripe. Até hoje ninguém me obrigou a tomar. Eu tomei se eu quero. Né? Se eu quiser tomar, eu tomo. Ninguém me obrigou. Né? Então, assim, vai de pessoa para pessoa, gente. Você toma se você quiser. Se você quiser se tornar imune, você vai tomar. Se você não quiser, é a sua saúde. Deputado, deixa eu falar uma coisa. Para você entrar na escola, eu sou desse tempo ainda. Se você não tiver lá a vacinação em dia... Cartão de vacina. Se você não tiver o cartão da vacina na escola, você também não pode fazer matrícula. Se você não tiver a vacina em dia, por exemplo, da febre amarela, você não pode nem viajar para o exterior. Então, tem que ser obrigatória, ué. Então, mas aí é o que eu falo. Se você quer viajar, você tem que tomar. Se você não quiser tomar, você não viaja. É uma opção sua. Tem lugar aí no exterior que não aceita mais, nem se você não fizer o teste de PCR de Covid, você não vai nem pode pisar. Tem, inclusive, dentro do Brasil aqui, você não pode ir para Fernando de Noronha sem ter o teste de Covid. Então, se você tem que ser obrigatório para você poder... Eu concordo, porque tem municípios que é muito baixo o índice e realmente, por que você vai levar o risco para a população? Tem que se fazer o teste, eu também concordo com isso. Inclusive, se você for para outro país que lá não tenha, tem que se fazer o teste. Mas assim, eu quero viajar
e não quero tomar vacina. É uma opção sua, você escolhe, ou você viaja ou você toma vacina, você não toma vacina. A minha opinião é essa, entendeu? A senhora defende, então, o grupo anti-vacina? Não. Que faz o movimento anti-vacina. Não, eu não defendo o grupo anti-vacina. Eu defendo que a pessoa pode escolher se ela quer tomar vacina ou não. É isso que eu defendo. Né? Eu não disse que nem que é obrigatório e nem que não era obrigatório. Eu acredito que as pessoas tenham consciência. Se tiver uma vacina eficaz que vai salvar a minha vida, eu vou tomar. Se não tiver uma vacina comprovada que realmente não vai me trazer danos, é claro que eu não vou tomar. Né? Se meia dúzia de pessoas tomou e 4 morreram, eu vou tomar? Claro que não. Agora, todas as pessoas tomaram, vamos supor, um exemplo, está comprovado, não vai te fazer mal, não tem problema você tomar. Então, eu não defendo nem o extremo sim, nem o extremo não. Eu defendo que a pessoa tenha consciência de saber se ela quer ou não tomar a vacina. Essa questão, pelo que eu estou vendo, eu estou ouvindo já várias pessoas, inclusive governadores, deputados, essa questão vai acabar sendo judicializada. O STF vai acabar decidindo. Eu acho que o STF vai acabar decidindo pela obrigatoriedade da vacina. O ministro Fux já deixou claro isso. Aí a gente tem que aguardar se ele vai impor ou não, né? Se for para a Câmara para a gente poder votar, aí nós vamos discutir a eficácia daquela vacina. Eu tenho certeza que vai ser discutido isso, para tornar ou não obrigatório. Não, mas o STF pode decidir, porque o STF é o último. Então, é isso que eu estou te falando. Se ele decidir, está decidido. Agora, se caso for para a Câmara, para nós votarmos isso, aí é outra situação, aí nós vamos analisar. Mas eu acredito que ele não vai decidir se não tiver uma análise eficácia da vacina, né? Que, olha, é comprovado que ela vai fazer o bem. Eu acredito que ele não vai decidir sem ser dessa forma. Não, imagino que a Anvisa vai ter que aprovar. Agora, a É Anvisa isso que eu estou falando. Se a Anvisa aprovar e ele quiser obrigar a tomar, acho que deu problema no... Essas vacinas foram aprovadas pela Anvisa e deu certo até hoje, eu acredito que a Anvisa não vai aprovar uma vacina que não vai dar certo. Então, nesse caso, nós vamos esperar a decisão do STF. Eu defendo... Oi. A senhora acha que pode ter também politicagem na Anvisa? Gente, não é possível. Não, isso faz parte de um medicamento, uma vacina, né? Não vai ter politicagem, olha, você vai aprovar mesmo que não seja aprovada. Isso não tem cabimento. Não, digo assim, de ter uma vacina do Butantan, que o presidente já deixou claro que ele não quer saber coisa do Dória, que é a chinesa. Se a Anvisa ficar em dúvida, a senhora acha que o Congresso pode pressionar a Anvisa a aprovar uma coisa tecnicamente? Eu acredito que não. A Anvisa não vai colocar em dúvida a eficácia dela, não vai colocar em dúvida o serviço deles de aprovarem ou não. Eles têm que garantir o que eles realmente aprovam. Não aprova, senão vive bagunça, né? Então, a previsão do Butantan aqui em São Paulo, politicagem à parte, a previsão é que em janeiro já comece a vacinar, que a vacina já ficaria pronta em dezembro e em janeiro já tem condições de aprovar. A expectativa geral da nação, minha, inclusive, é que a gente possa começar a tomar essa vacina em janeiro, que é a expectativa de todos, né? Sim, com certeza, com certeza. A minha também. Que a gente se livre logo dessa pandemia e volta a viver o normal, né? Que é o que o brasileiro gosta, né, Germano? De ter contato pessoal, de visitar a família, de visitar os amigos, é isso que todos esperam, se Deus quiser. Trabalhar, né? Sair dessa situação. E trabalhar, porque a senhora falou, trabalhar porque a economia precisa crescer, né? Esse ano já vamos ter uma recessão de 5%. É o que o presidente defende, precisamos trabalhar para poder sobreviver e sair dessa crise, nós precisamos disso, né? Não dá para simplesmente abandonar tudo. Como eu falei, quem pode ficar em casa, ótimo, vamos evitar. Quem não pode, tem que trabalhar com todos os cuidados aí que a gente vem trabalhando, todos os protocolos direitinho, não esquecer de nada do que
do que a gente aprendeu, né, com essa pandemia. E eu tenho certeza, viu, Germano, que dessa crise, dessa pandemia, nós brasileiros vamos sair fortalecidos, se Deus quiser, né? E a gente viu que nós dependemos da vida de um do outro, né? Que nós dependemos aí das pessoas para a gente sobreviver e estar perto. Eu só lamento que, por tudo isso, por um monte de erros que aconteceram de todo lado, a gente tenha sofrido 170 mil mortes, mas isso que eu acho mais, com certeza, mais lamentável, entendeu? Se teve... É imensurável essa perda. Não tem, assim, sabe? É uma coisa que são vidas, né? Infelizmente, nós temos que... É lamentável mesmo, eu sinto muito pelas pessoas. Então, o que a gente puder fazer para minimizar mais esse número, a gente tem que fazer, com certeza. Eu só lamento isso, porque eu acho que a gente podia ter evitado muito dessas mortes aí. Teve país que evitou. Agora, eu queria mudar um pouco de assunto. A senhora é policial militar, não sei nem qual era a patente sua. Cabo. A senhora é cabo, né? Mas eu queria dizer o seguinte, a polícia militar, estou dizendo porque eu conheço muitos militares, inclusive o meu ex-sogro que faleceu, ele era tenente da polícia militar e faleceu já. Mas eu digo o seguinte, o meio militar é uma coisa muito masculina, sempre foi muito é um machismo. Como é que uma mulher, a senhora se sente discriminada? Se sentiu alguma vez discriminada? Nem um pouco, Germano. Quando eu falo para você que nós precisamos mudar a nossa cultura e a educação em casa da nossa família, porque eu tive uma educação assim. Os meus pais sempre me ensinaram que eu poderia fazer o que eu quisesse. Claro, desde que aquilo seja correto, que aquilo faça bem para as pessoas, que você defenda vidas, que você ajude o próximo. Então, dentro desses parâmetros, eu poderia fazer o que eu quisesse. Portanto, eu escolhi ser militar, passei 21 anos na Polícia Militar, eu fiz arquitetura, eu fiz engenharia de segurança do trabalho, que entre aspas, também falam que é uma profissão masculina, né? Que, engenharia, polícia militar, e hoje até mesmo muitas pessoas me perguntam isso, mas na política não é um mundo machista? E eu vou te falar uma coisa, Germano, a educação que eu tive foi essa, que eu tinha que mirar o meu objetivo, seguir em frente, foi o que eu fiz a minha vida inteira. Se ocorreram fatos de machismo, preconceito, eu acabei passando por cima, atropelando e não me prendi a essas causas. Isso não me chamou atenção se caso aconteceu durante toda a minha carreira, durante toda a minha vida, porque o meu foco é lá na frente, o meu objetivo é esse. Eu sou presidente do PL Mulher aqui no estado de São Paulo, né? E eu sempre, nas minhas palestras para as mulheres, inclusive de incentivo para virem fazer companhia aqui na política, né? Eu sou uma grande incentivadora delas, esse. Gente, vamos focar, vamos caminhar e não vamos se enroscar em picuinhas ou preconceito, vamos passar por cima disso e vamos alcançar o nosso objetivo, que é esse o foco. Não, com certeza. Agora, também a carreira política que a senhora abraçou aí também é outro lugar que é complicado para a mulher, né? Porque a gente tem 513 deputados e temos 70 mulheres, 77, né? Que são ainda um número pequeno, né? Quer dizer, a senhora está num mundo minado aí de polícia, nas mulheres. A senhora acha que lá no Congresso as mulheres estão conseguindo conquistar mais seu espaço dentro da política? Sim, eu não tenho dúvida disso. Eu sou uma prova viva, né, que em pouco tempo de campanha, bem pouco tempo de campanha, na verdade, eu não tive tempo de campanha, porque 2018, depois da ocorrência, foi muito rápido para a minha eleição. Eu tive uma votação expressiva até, né, pela primeira eleição como deputada federal. Eu sou a deputada federal da área de segurança que mais encaminhou, que mais estruturou a segurança pública de São Paulo nesses 2 anos. Eu estou em primeiro lugar, que mais encaminhou emendas, inclusive parlamentares, para a segurança pública. Então, tem sim, nós temos espaço, nós temos destaques. Outra situação, de todos os parlamentares brasileiros, Germanos, eu fui a única selecionada pela Embaixada Norte-Americana para fazer um intercâmbio das melhores polícias dos Estados Unidos para que a gente consiga trazer algum programa e adaptar aqui no Brasil. Então, nós temos espaço, campo para o que a gente quiser, sem se enroscar aí nessa parte de
machismo, preconceito e tudo mais. Até porque esse ano, por exemplo, o TSE, do ministro Barroso, colocou uma regra de financiamento, de uma espécie de concessão para as mulheres terem mais 30% das verbas para as mulheres, 30% para negros, então teve um incentivo para as mulheres. Mas o que a gente percebe, até perguntei isso para o ministro Barroso aqui numa live, falei, ministro, mas teve também muito desvio, né? A mulher pega o dinheiro, daí não é para ela, ela devolve para o partido usar esse dinheiro para outras candidaturas masculinas, às vezes ela pega o dinheiro para dar para o marido que faz fazer campanha, tem muito desvio. O ministro falou, olha, nós vamos apurar com rigor, se tiver denúncia, nós vamos punir. Como é que a senhora viu isso nessa eleição agora? Concordo com você que tem que ser apurado. Sabe por quê? Porque, assim, as mulheres que... por que a gente tem esse trabalho do meu partido, do PL? Nós temos o PL Mulher muito bem estruturado. Eu sou presidente do PL Mulher estadual e eu faço questão de conversar com elas, eu incentivá-las que realmente nós precisamos vir para trabalhar e para fazer parte disso, para mudar esse quadro. Eu não sou contra os homens e não defendo só a causa das mulheres. Vou deixar bem claro. Eu acredito muito, Germano, no equilíbrio. Nós temos que chegar no equilíbrio. Nós temos que chegar no igual ali, na porcentagem igual de mulheres e homens, e que esse trabalho que eu faço como presidente do PL Mulher é realmente fazer essas palestras para as mulheres e conseguir captar essas mulheres, trazer essas mulheres que realmente têm história de vida, que realmente querem fazer a mudança na política. Essas mulheres que sabem o que acontece, assim como eu, lá na ponta da linha, que sabem a dificuldade da pessoa, a dificuldade do ser humano, que acorda cedo, dorme tarde, trabalha. É esse tipo de mulher que nós temos que trazer para fazer parte e brigar por leis melhores, pelo equilíbrio das mulheres e dos homens. É esse tipo de mulher que o meu partido, que nós, como presidente do PL Mulher, estamos fazendo para que não haja esse tipo de acontecimento, de retorno de verba e tudo mais. Então, nós fazemos esse trabalho de conscientização para que realmente elas venham para fazer parte da política e trabalhar como eu estou trabalhando. Como eu falei para você, eu estou em primeiro lugar, que mais estruturou a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Eu fui selecionada pela Embaixada Norte-Americana, que a única parlamentar do Brasil que foi selecionada. Então, assim, é dessas mulheres que nós precisamos, é desse trabalho que eu faço no PL Mulher para conscientização. E isso não pode acontecer. Nós não podemos ser cotas. Muito bem, deputada, nós estamos chegando ao final da nossa live, já estamos há 1 hora no ar aqui. Então, eu gostaria de agradecer muito a deputada Kátia Sastre. Em nome da Isto É, gostaria também de agradecer as pessoas que nos assistiram, de casa, dos escritórios, e desejar a todos uma boa tarde e até mais, deputada. Obrigado. Obrigada, Germano. Obrigada a todos que nos assistiram. Foi um prazer. Obrigada. Até logo, deputada. Muito obrigado. Tchau.